o político na arte, ele não tem que ser um adjetivo, né? Se ele é um adjetivo, ele já é problemático, assim, porque ele vem como uma qualidade, né? E a arte sempre é política, né? Mas a arte que não quer ser política, ela é, né? Quando eu penso política no trabalho, eu penso num agenciamento institucional, quando eu penso numa relação social que se apresenta, né, dentro da produção, e como isso vai trazer, né, uma reflexão sobre o contexto, né, que a gente vive, ou o contexto histórico, e que essas duas têm relações. Então, esse político, ele também não se constitui, no meu caso, né, de uma forma como um ativismo, eu não vejo como um problema, mas eu não penso dessa forma, né? Ele se constitui muito mais como uma guerra de imagens, né? Como pensar essas imagens, ou como não deixar que essas imagens elas não sejam apropriadas por um discurso que vai levar elas, vai descontextualizar, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho que são um retrato, são umas bocas que eu me apropriei das imagens do retrato oficial dos presidentes militares. Elas são feitas com pregos, né? Aquelas imagens, elas são as fotografias oficiais do chefe de Estado, né? Já tem toda a discussão aí, primeiro, porque eles são na maioria dos presidentes, né? Eles eram presidentes, né? Sabe não é que eu, né? Que essa discussão né? O que legitima aquilo, né? Não são ditadores, né? E além disso, a própria vestimenta, quando a gente começa a investigar, né, a representação do chefe de Estado, e quando eu percebi que eles estavam todos de roupa de civil, a roupa ali era terno e gravata ou white tie, né? Não é à toa. Agora, se a gente se aprofundar na pesquisa e começar a perceber que a representação do chefe de Estado, né, do presidente, antes de todos os militares que assumiram esse posto, eles assumiram esse posto e pousaram com a farda militar, aí tem uma questão ali que, né, me intriga, né? Pô, por que eles estavam com essas roupas, né? Então, a gente sabe que uma imagem sempre é construída. Uma imagem, ela se constitui como um jogo de poder, manipulação, intriga. Então, como essa imagem foi construída? Comecei a pegar depoimentos dos fotógrafos e realmente aquela construção ali tem como objetivo apresentar esses ditadores como civis, né? Então, porque mostra também essa relação mostra, na verdade, o apoio, né, de boa parte da população brasileira naquele período a regime militar, né? A gente sabe, né, empresários, né, não só empresários, mas a parte mais conservadora da sociedade. Então, a apresentação... outra coisa, na América Latina, a grande maioria dos chefes de Estado, ou praticamente todos, o Pinochet, por exemplo, sempre se apresentavam com a farda militar. Por quê? Né? Ao mesmo tempo, o que seria um retrato oficial, né, do chefe de Estado nesse período? Então, eu faço um movimento meio de decepar a cabeça, né? Deixa só a boca como essa boca fechada, inclusive, né, que apresenta essa relação com um certo silenciar, um silenciamento. Então, essas bocas fechadas. E o último, que é o Figueiredo, né, essa boca já meio, um sorriso meio forçado ali, e já de terno e gravata, sem o óculos característico dele, inclusive, já de terno e gravata. Então, não é à toa, sabe? A gente continua a olhar as imagens dos presidentes na galeria presidencial, a gente vai vendo que todos os presidentes subsequentes posaram com terno e gravata, a grande maioria. Então, né, isso não é por acaso. Então, é perceber através de uma imagem o quanto, né, as relações de poder que estão existentes ali. Ao mesmo tempo perceber fazer com que essas imagens, quando eu falo dessa guerra simbólica, nesse sentido, né, que essas imagens sejam apropriadas por alguns discursos, né, como está acontecendo hoje, utilizadas para falar de uma época como se fosse um período dourado. Então, como manipular aquela imagem para recontextualizá-la, né? Então, isso eu acho interessante, assim, isso eu acho desafiador, né? Isso me faz pensar sobre as imagens, refletir também essa passagem da fotografia, o documento que se transforma, né? Com a própria história, os discursos, né? Se transformam, são manipulados.
né? Então isso eu acho muito rico. Claro, de pensar também a materialidade, né? Então o prego ali, né? É como se fosse cada um desses retratos tem quase 2.000 marteladas. Então esses pregos que entram no espaço positivo, né? Eles ficam, ao mesmo tempo eles mostram sua materialidade, são feitos de aço esse Então tudo isso são elementos que constituem para mim o trabalho e a pesquisa, né? Por exemplo, para fazer essa pesquisa tem esse trabalho, tem toda uma pesquisa iconográfica aí, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Sou de Caxias do Sul. Eu fui para Porto Alegre para fazer a minha formação, né, no curso de artes, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz a graduação, fiz o mestrado, né, sempre foi muito rico, porque Porto Alegre é uma cidade que tem uma pujança cultural assim, muito grande. Então, Porto Alegre, que eu teve minha formação tanto na academia também enquanto um artista, né, de procurar entender o que seria essa arte contemporânea, as instituições, né? Eu tive a oportunidade de estudar, ter como orientadora a Maria Lúcia Catani, que foi uma pessoa muito importante para mim na minha formação, né? Junto com outras pessoas de lá. A partir dessa formação, eu começo a produzir, né? Tem uma pesquisa já na época mais focada em relações com a memória, mas principalmente pensando memória em uma questão da paisagem. Então, por exemplo, um dos meus primeiros trabalhos assim é uma série de estilogravuras chamada Brumas, porque na minha cidade natal, Caxias do Sul, teve uma época, como em todo o Brasil, né, de muita especulação imobiliária, né? O meu bairro onde eu nasci chama Exposição, que tinha a ver com onde eram expostas as uvas, né? Tinha uma grande feira de uvas lá, de vinhos. Então, esse bairro ele se transformou muito e nessas casas tradicionais de madeira foram derrubadas para a construção de prédios, né? Então, isso foi muito marcante para mim, porque tem uma relação com a infância, né? Todo esse momento. Ao mesmo tempo, a cidade, ela, durante algumas épocas do ano, fica imersa na neblina. Então, a partir dessas, eu caminhava, fazia fotografias da neblina, da neblina envolvendo a paisagem, e a partir disso eu gravei essas imagens na madeira, né? Uma relação também porque meu pai é marceneiro, né? Trabalhou muito tempo com marcenaria, então tinha uma relação também dessa matéria, né? Desse suporte, como uma forma também de discutir essa transformação da paisagem da cidade. Então a neblina como uma metáfora dessa relação. Então essa pesquisa se desdobrou assim, em outros trabalhos. Eu dei aula na Federal de Pelotas, né? Logo que eu me formei na URGS. Então eu fui para lá logo depois de acabar o mestrado. Eu então fui para Pelotas. Pelotas já também traz uma relação, influencia no meu trabalho pela essa relação com a paisagem muito forte, né? Porque Caxias é uma cidade de morros, Pelotas é super reta, né? Uma linha, é impressionante, coisa do horizonte muito forte. Então desenvolvo alguns trabalhos também discutindo essa relação, deslocamento, a memória. A partir disso eu ganhei uma bolsa da Funarte que me possibilita viajar pelo Brasil, né? Eu desenvolvi um projeto chamado Converse com a Paisagem, no qual a ideia era pensar o quanto que esses deslocamentos rodoviários, né, por mais distintas regiões, me faziam ter contato com pessoas, e essas pessoas traziam uma narrativa sobre a paisagem, né? Então esse projeto daí se desdobrou numa intervenção na rodoviária de Porto Alegre, com umas imagens fotográficas, backlights, faziam referência a esses anúncios de estrada, sabe? Com luzes, e um pequeno livro, uma publicação no qual eu fazia uma narrativa dessa viagem, essas conversas com a paisagem, né? Pensando o que é essa paisagem na beira da estrada, né? Essa paisagem que hoje praticamente se estrutura através do agronegócio. Então foi um projeto para mim foi muito importante, principalmente porque me traz uma relação muito forte com a questão social, assim. As narrativas, né? Porque as pessoas viajam, muitas viajavam para tratar de problemas de saúde, né? Ou porque era mais barato, então tinha toda esse projeto foi muito importante para mim. A partir disso eu vou para o Espírito Santo para
eu sou professor efetivo lá desde 2013 e essa mudança para lá para mim me fez pensar sobre várias outras questões que já estavam ali no trabalho, mas não de uma forma tão direta, né? Então, como a minha cidade na Caxias, Vitória, né, capital do Espírito Santo, é uma cidade muito voltada para essas grandes empresas, né, no qual a questão cultural e social às vezes ficam um pouco em segundo plano, e os problemas gerados também da implantação desses projetos, né, principalmente lá, que hoje são praticamente todas as empresas que têm capital aberto, né, algumas multinacionais. E além disso, ser professor, né, no Espírito Santo, em Vitória, também me faz, principalmente com relação com os alunos, pensar nessa relação com a cidade, entendimento da cidade e também da violência, né? Porque o Estado do Espírito Santo é o Estado até pouco tempo, né, ainda está no topo das listas, é o Estado que mais mata mulher no Brasil, né? É o Estado que tem um índice de violência extremamente altos, né? É um Estado que tem uma desigualdade social muito grande. Vitória é uma ilha, em torno da ilha tem, né, todo as cidades, elas se estruturam como situações de pobreza. Eu começo a estudar a história da cidade, do Estado, como uma forma de tentar entender como é que isso se constitui, como é que a Vitória contemporânea, né, se forma a cidade, né? Então isso me leva, todas as pesquisas que eu começo a fazer me levam para esse período militar, né? Então Vitória era uma cidade que, apesar de ter um nome de capitania, ela se desenvolve durante esse período, né, e durante muito tempo o porto de Vitória ele é fechado por causa de quando descobrem ouro em Minas, né, criam-se uma defesa natural, um corredor verde que impede um desenvolvimento mais acentuado do Estado. Isso vai se desdobrar assim até começo da década de 60, obviamente que tem algumas mudanças, né, mas principalmente com o café e outros negócios, agronegócio também, mas a partir dos anos 60 tem os chamados os grandes projetos, né, que é esse nome assim que se fala assim dentro da história, né, que é esse momento de implementação do Porto de Tubarão, que é o maior porto de exportação de minério da América Latina. Você tem, né, ao longo dessas décadas 60, 70, 80, a Samarco, né, como um grande investimento, como também essa grande indústria que exporta, né, sempre voltada para a exportação de minério, os problemas ambientais que isso gera, na época isso não era nem discutido, né, e outros investimentos, outros projetos, né, a CST também, que é de 83. Então, esses projetos criam uma mudança muito grande, uma aceleração muito grande na transformação da paisagem da cidade e no contexto social, né? Porque se precisa de muita mão de obra para a construção dos grandes projetos, né? E o Estado do Espírito Santo hoje não é um estado com muita densidade populacional. Então, muitas pessoas de outros estados vão para o estado para servir como mão de obra. Muitas vezes não era uma mão de obra que a gente chama de qualificada, né? Então, essa mão de obra é utilizada na construção do projeto e depois, quando essas construções elas são finalizadas, né, elas são absorvidas. Então, assim, também se cria a periferia do estado também é associada a esse momento, né? Então, achei isso super intrigante, assim, super interessante de perceber, até porque existe uma memória, e isso me marcou muito, no estado como uma época dourada, né? Então isso é muito perigoso de perceber como associar um desenvolvimento econômico, né, um período com um desenvolvimento social, né, bem entre aspas. Ao mesmo tempo a gente sabe que o Estado nesse período ele tem também tem uma questão histórica, ele tem uma força muito grande do crime organizado, né? Se pensar em figuras como o Cláudio Guerra, né, que é um personagem, né, nacional, então uma figura que eu tive contato, conversei inclusive, né, para tentar entender algumas questões, perceber. Ele é uma pessoa, né, ele é pastor evangélico, né,
Mas ele não é apenas pastor, ele articula mais coisas dentro da igreja, né? Ele é uma espécie de intelectual também da igreja evangélica lá. Então, essa pessoa com contradições, né? E que fala, talvez seja uma das únicas pessoas que falem sobre esse período no Brasil, né? Que vivenciou isso, foi preso, né? Essas questões, envolvimento com o crime organizado, no caso com a Escuderia Lecoq, né? Inclusive fala na Comissão da Verdade sobre a morte de algumas pessoas, a incineração de corpos, né? Então é uma pessoa também que tem essa... Ele ser de lá, a população em geral, como no Brasil, não tem muito consciência desse momento histórico, então não sabe, por exemplo, dos casos de tortura. Se fala assim, mas, né, mas é como se fosse uma coisa distante. Por exemplo, a própria jornalista Miriam Leitão, né, foi torturada lá no Espírito Santo, e só há pouco tempo isso vem à tona, que ela fala sobre isso. Então, acho que são questões importantes, né, para a discussão da memória da cidade, assim, do lugar. E a partir disso, então, que eu começo efetivamente a pesquisar, né, e assim eu encontro uma dificuldade nesse início, porque pouca literatura, né, sobre esse período, assim. Então, o Pedro Ernesto é uma pessoa que estuda isso, né, já há algum tempo, então tem uma pesquisa muito séria, me ajudou muito na investigação, assim, principalmente por apontar possibilidades, né. E então sempre penso o trabalho dentro de uma relação com arquivos. É tentar usar os arquivos para trazer uma discussão sobre esse período, né, da história. Eu fui nos arquivos do DOPS, por indicação do Pedro, porque no início eu estava interessado nessas histórias, mas também numa narrativa de alguns personagens, o que é também o que me interessa até hoje, mas quando eu fui nos arquivos lá do DOPS, encontrei um material não muito grande, né, porque a gente imagina que, né, que tinha muito material, não tem tanto material assim, né? Apesar dos arquivos estarem em boas condições, está catalogado, né? Tem um material interessante, mas não é, principalmente em termos de imagens, não tem tanta coisa, né? E a gente sabe que nas próprias palavras do Cláudio Guerra, né? O que tem lá foram o que eles deixaram propositalmente. Então muita coisa ali foi queimada, né? Foi extraviada, então, ao longo dos anos. E isso poderia ser usado como material muito grande para pensar esse período. E no arquivo público traz esse lugar público, né? Então uma discussão sobre o espaço público, os discursos que permeiam esse espaço, a possibilidade de outras histórias, de repensar essa condição no Estado, de pensar, aí sim, isso me chamou muita atenção também, alguns agentes, né? Eu como pesquisador que começa realmente a me interessar e ler sobre esse período, começa a perceber também que existe uma lacuna muito grande, né, em termos de participação, principalmente de pessoas, de civis, né, dentro do regime militar, né. Existe uma demanda por essa discussão, né, mais aprofundada, até porque muitas, né, continuam aí até hoje, né. Então, isso então me leva a pensar esses arquivos, né? Não apenas arquivos do DOPS, mas isso se expande também para os jornais da cidade, né? De um período. Então, começo a encontrar um material que eu achei muito interessante para ele entrar dentro de uma guerra simbólica, né? Que eu acho que é isso que a gente vive hoje, né, nesses usos de imagem, apropriação, né, como é que a gente vai fazer que a imagem ela seja inserida dentro de determinados discursos, né, que vão legitimar, né, algumas instâncias de poder. Quando eu falo que essa foi importante para a Vitória, principalmente em termos da universidade, por dar aula, né, me chocou muito perceber alguns alunos com um discurso um pouco conservador, né? E mais, não é nem conservador, na verdade, é um desconhecimento histórico, sabe? Ao mesmo tempo, eu dou aula de gravura, né? Eu gosto de gravura, assim, né? Tem umas discussões, não defendo a gravura como uma linguagem que tem uma
mas agora, né, tem algumas questões interessantes ali. E me deparo com uma série de discussões ali que estão associadas à arte, porque faz parte da esfera, mas parece muitas vezes que a arte está à margem disso, né? Eu penso o trabalho de arte como uma forma que também se insere numa questão também não é pedagógica em termos de pedagogia, mas numa relação de pensar sobre, talvez seja pedagógica, sim, talvez seja uma relação de são questões que me fazem pensar sobre o mundo, né? Que me fazem refletir sobre o mundo e representar esse mundo. Então, eu não acho que a arte vai mudar o mundo, mas a arte vai mudar a forma como eu represento o mundo. Então, nesse sentido, ser um pesquisador, ser um professor, me interessa muito como pensar sobre essa estrutura e criar uma noção de arte, né? Apontar para uma forma de refletir sobre a arte que eu acho que faz mais sentido dentro do contexto histórico que a gente vive. Então, isso me interessa bastante, assim, pensar como a arte ela se constitui como uma forma de reflexão crítica sobre o mundo, né? Principalmente sobre a contemporaneidade, né? Sobre a realidade. E então pensar isso em termos históricos, né? Trazer, eu comecei a pensar a ditadura, né, numa pesquisa, de maneira mais aprofundada, não porque eu queria falar apenas sobre um momento, né, eu queria falar do presente, né, eu queria falar do que estava acontecendo agora e pensar o presente não também com imagens tão imediatas, né, pensar como existe todo um processo que também é educativo no Brasil, né, de desconhecimento, porque o desconhecimento não apenas da história, mas do próprio processo, né, de anistia, né, que leva a alguns problemas atuais, fazem com que a coisa se repitam, né? Então, a coisa repita, principalmente que uma certa ingenuidade, né, em alguns discursos, assim. Então, por isso que eu acho que a arte tem essa... E eu, como professor e pesquisador, penso muito no meu trabalho dentro dessa lógica, assim, como uma relação também com uma via pedagógica, no sentido de um ensino de arte, né? Então, porque no meu trabalho, na minha pesquisa, eu apresento uma noção de arte, né? Eu apresento uma forma de pensar. Por isso que, inclusive, eu não produzo tanto, né? Eu tenho alguns trabalhos, e porque o meu trabalho demanda um certo tempo, sabe, de pesquisa. E ele acontece também num contexto específico, porque o Espírito Santo, né? A história da arte brasileira, eu acho que é São Paulo, né, basicamente, assim, como outra seção. Então, é importante também pensar essas outras histórias, como a história da ditadura militar no Brasil também fica muito nesse eixo, né? Então, como pensar outros lugares, outros locais, né? Como pensar... O Espírito Santo é um exemplo muito interessante, né? Muito interessante, porque ele reflete muito do que acontece no Brasil inteiro naquele momento, né? Então, ao mesmo tempo, reflete muito do que está acontecendo, né, de uma forma um pouco distinta na contemporaneidade. Quando a gente vê os anúncios de instituições ligadas a grandes empresários, né, pedindo impeachment da Dilma, eu vejo lá os anúncios dessas mesmas instituições dizendo bem-vindo presidente. Existe uma relação ali de pensamento, né, até ideológico nesse sentido. Então, isso me faz pensar. E, nesse sentido, eu sempre penso o meu trabalho como um pensamento, né? Ele se materializa um jogo simbólico de imagens, mas ele tem toda uma discussão e uma reflexão, né, que parte dessa relação também do pesquisador e professor. Eu acho que essas discussões da memória, né, elas vêm já numa cultura contemporânea, né, já traz desde pelo menos os anos 90, assim, tem essa... Eu entendo que 80 e 90 no Brasil teve esse processo de pós-ditadura, por causa dessa geração, da geração 80, mas principalmente a força das galerias. Você tem trabalhos que se fecham um pouco na arte, a arte fala um pouco de arte, tem alguns trabalhos, claro, mas tem um certo que se relaciona muito, na verdade, com o processo de anistia, né? Então, e uma taxação de panfletário dentro do campo da arte. Acho que essas discussões não apenas, né, da ditadura,
mas questões, por exemplo, que são muito fortes hoje, né? Essa discussão da representação dos negros, das mulheres, né? Transexuais. Acho que isso é uma discussão que também ganha uma perspectiva histórica assim, em alguns trabalhos, né? Eu não me sinto muito confortável para trazer, né, essas discussões, né, porque eu acho que tem uma discussão aí que é muito forte, que é o lugar de fala, né? Então, eu acho que ter consciência disso, tem também um contexto político dentro do sistema, sabe? Então, acho que tem pessoas que estão ali que vão ser mais qualificadas para falar. Mas dentro disso, daí tem essa, por exemplo, se pensar quando pensar a ditadura, não se tem tanto a direita quanto a esquerda, né, grosso modo, né, nesse período não trazem uma discussão sobre isso, né. Por isso que a perspectiva histórica é ainda maior, né, tipo a participação dos negros. Por isso que eu penso no meu trabalho numa relação mais institucional. Assim, então, pensando em algumas instituições, no sentido de pensar, por exemplo, o jornal da cidade, né, de pensar o arquivo público, né. Obviamente que tem coisas que tangenciam esses temas, e daí sim, esses trabalhos, a minha pesquisa, como o trabalho de outros artistas, que trazem uma discussão que se refere a esses traumas históricos, mas está falando da atualidade, né. Então acho que se torna uma estratégia, né, de discussão, assim, né, uma estratégia de discussão que não pensa, na verdade, que pensa esse debate numa perspectiva histórica, né, de pensar, então, que leva a discussão para além da arte, inclusive, né, porque ela né, se relaciona com outros campos, como a história, como a publicidade, muitas vezes, como o uso das mídias. Então, né, por isso que a minha perspectiva fica numa relação um pouco mais imediata, né, no caso da ditadura, né. Mas não apenas, né, já tem também outros interesses, outras relações de pensar isso também em outro contexto, um pouco mais histórico, o contexto da formação da República, também acho bem interessante, né. Então tem isso, e claro, e sempre numa perspectiva de um lugar, sabe, falar do Brasil, por exemplo, né? É falar de um contexto específico, assim, não também generalizar a discussão, perceber que existe algumas questões que são que aconteceram em determinados contextos e, né, estão aí latentes para serem discutidas, né? Acho que essa é uma das questões, pelo menos, que me interessa, assim. O Bem-vindo Presidente, ele surgiu porque eu fui até os arquivos do DOPS, né, o arquivo público, tive contato com os arquivos do DOPS, e não achei nenhuma referência a nenhuma empresa privada. Tinha lá uma greve, né, que tinha algumas referências a uma repressão a alguns trabalhadores, mas era uma coisa ainda muito pequena no todo dos arquivos. Daí, por acaso, eu tive uma ideia, eu fiz um mapa assim, da inauguração de algumas empresas no Espírito Santo. E comecei a perceber que todas as visitas dos presidentes militares, dos ditadores, né, a terras capixabas, foi exatamente no dia da inauguração dessas empresas. Então é um gesto político de inaugurar, né, puxar fita. Essa representação tem me chamado muita atenção, inclusive, tenho feito alguns trabalhos sobre isso. A essas datas, então, eu não encontrava imagens, eu criei imagens, né? Imagens do Figueiredo lá inaugurando a CST, por exemplo, do Geisel inaugurando a Samarco, né? A Samarco, toda a força que tem lá, tudo aconteceu lá no Espírito Santo, né? No Brasil. Então, eu não consegui imagens. Daí eu consegui uma imagem da Samarco, uma fotografia do Geisel inaugurando a Samarco. Daí eu tive uma ideia de pegar essas datas e ir no jornal local, né? Lá no arquivo público tem um microfilme dos jornais, parece que foi um grande projeto, aconteceu no Brasil inteiro, né? Do jornal local, que seria um jornal que ele tem a mídia impressa e a televisão, né? Então ele tem esse poder assim dentro da cidade. Então eu peguei as datas e comecei vendo os microfilmes, o jornal
do dia da inauguração dos projetos. E me chamou a atenção várias páginas com anúncios de empresas privadas, porque aquele discurso do desenvolvimento econômico, né? Bem-vindo, presidente, a Federação das Indústrias do Espírito Santo se congratula com o mandatário da nação, né? Daí é tipo uma foto enorme do Geisel, o brasão da Findes, que é a Federação das Indústrias do Espírito Santo, e esses termos, né? Bem-vindo, presidente, esse termo bem-vindo, presidente, se repetindo muitas vezes. Achei aquilo interessante, porque, né, me trazia, para mim era muito clara a relação, assim, entre esses, uma relação institucional, inclusive. Comecei a catalogar esses anúncios. E achei vários, na própria universidade onde eu atuo, né, da UFES, da Garoto, por exemplo, fábrica de chocolate, que é de lá, da Odebrecht, né? E é isso. Aqueles anúncios parece que eles se atualizavam, sabe? Principalmente quando eu encontrava essas de empresas privadas, assim, né? A da Odebrecht era mais ou menos assim: acreditamos no Espírito Santo, sabe? Então o discurso, inclusive, né, de tipo, de uma certa valorização do Estado, uma certa identidade, né? E ao mesmo tempo trazendo o futuro, né? As palavras futuro, progresso, né, sempre presentes. Esses anúncios começaram um conjunto a fazer muito sentido, né? E tem um trabalho do Leon Ferrari chamado Nós Outros Não Sabíamos, que ele começa a catalogar uma série de anúncios do jornal de acontecimentos de pessoas mortas, né, na Argentina. Esses anúncios começam num contexto, num conjunto, eles fazem muito sentido, sabe, as relações ali. Então, um trabalho que se associou muito com, né, a catalogação na parede, todos esses anúncios, um papel fino, que meio que plano, é frágil, né, você vê, não vê, ele se rasga. Então, me trazia essas relações de poder e ao mesmo tempo trazia uma certa fragilidade daquele discurso, né, muito presente ali, e as relações muito forte entre eles. Foi bem interessante de perceber, sabe, na pesquisa, então, porque são empresas que estão hoje, né, são as mesmas, inclusive elas publicaram anúncios pedindo o impeachment da Dilma, né? Então era quase uma reatualização, sabe? Então achei isso bem interessante. Até porque mostrava como a cidade recebia, ou mais do que isso, como a mídia, né? Tem uma questão também do jornal, a mídia apresentava o presidente, né? O ditador-presidente, como apresentava a cidade para ele, como ele era representado. Primeira página, né, jornal com anúncios. E interessante porque não eram, porque às vezes tem essa justificativa, né, que eram anúncios pagos. Nem todos, vários não eram, né. Tem um lá que era um caderno do jornal mesmo. Então tinha pagos também, né. Também mostra a questão também, né, capitalista do sistema, né. Mas vários eram do próprio jornal. Jornal que o dono do jornal, ele foi senador e governador durante esse período. Então não é por acaso também, né? Ele era ligado, antes de entrar na Arena, ele era do PSD. Carlos Lindenberger. Essas relações me chamaram muita atenção, né? E daí foi fazendo sentido. Então, não era do arquivo do DOPS, mas é como se criasse fosse uma extensão, sabe? Como se mostrassem certas lacunas que estavam lá. Obviamente foi um trabalho bem cansativo porque me foi filmado, né? Você sabe. Então foi rolo, quero no dia 30 de novembro, daí, né? Tá lá, ainda que o arquivo, né, tinha esses. Eu não precisei ir até o jornal, porque o jornal é mais complicado, porque eles cobram, né? O arquivo público tem essa facilidade. Daí eu mandei digitalizar todas as páginas que eu queria. Daí eu fui montando como se fosse uma investigação, sabe, desses anúncios, nas relações, assim. Esses arquivos realmente essas fotos, né, são do arquivo do DOPS. E elas me chamaram, teve uma foto que é a chave desse trabalho, que realmente me chamou a atenção e desde que comecei a desdobrar a pesquisa. Que é uma foto de um conjunto de pessoas, né,
as fotos do tipo Polaroid, né? De pessoas, e tem uma linha diagonal, então, que mostra que essa pessoa que fotografou estava meio que escondida, fotografando aquelas pessoas, a fotografia já meio desbotada, né? Então o arquivo também se transformou ao longo do tempo. Então, fulano de camisa vinho, já todo mundo está de camisa vinho, sabe? E quando você vira a foto, né, tem um texto datilografado. Nesse texto, daí você entende que é um agente do DOPS que vai até o concílio de jovens, fazer uma investigação. Nessa investigação ele narra o que aconteceu, o que a imagem está ilustrando, né? E nessa foto que eu comentei, está escrito bem assim: fotógrafo que fotografou o agente do DOPS. Então, essa foto consegue perceber uma relação de metalinguagem, porque o fotógrafo, que é agente, ele percebeu que ele foi fotografado por um fotógrafo. Ele fotografou o fotógrafo. Ou seja, existe uma certa paranoia ali, uma relação de espionagem que está implícito nesse texto dele. Eu achei aquilo muito interessante, porque dá a ideia do contexto histórico também, né? Então, a partir dessa imagem também, eu percebi que o texto que estava atrás, esse texto poderia estar direcionado para outras das imagens que compunham o arquivo. Resolvi criar um jogo, né? No qual eu imprimi, né, essas fotos de uma madeira, justamente para que ela pudesse ser manipulada, que é uma relação entre imagem e texto. O quanto que esses textos, né, eles podem, por causa do arquivo também, como o arquivo se transformou, né, as cores se transformaram, né, ele está sujeito a outras imagens. E nesse jogo perceber, então, certas relações, o olhar do sujeito do agente, né? Então que ele fala morena, olhar forte, sorrindo para a gente, né? Que é criar também essas ficções e perceber as relações de poder e investigação, e os discursos, né? Por exemplo, tem uns lá que é só o padre disse, só o povo salva o povo. Outra, o marxismo está mais forte da Igreja Católica do que o capitalismo, uma coisa assim. Então, discursos que estão presentes na atualidade, sabe? Enquanto que, ao mesmo tempo, mostra certas perseguições a entidades sociais. Que você percebe lá uma hora, tem umas pessoas que são representantes de comunidades, né? Que vão falar, e o agente anota o nome, diz quem é, diz o que a pessoa disse, indica os subversivos, se já responderam algum inquérito, sabe? É uma relação de como se a pessoa o público, né, vá montando esse quebra-cabeça, essa história, né? E não tem uma peça certa, né? Elas vão as pessoas me perguntam muito isso. Tem algumas referências, mas vai percebendo que várias imagens servem para várias outras, né? Então, isso que eu acho interessante, né? E que está também a arte nesse jogo, né? Nesse aspecto de criar essas múltiplas narrativas, assim. Ele surge dessa inquietação de tentar refletir sobre o que é uma imagem, a representação de um chefe de Estado, né? Então essa pesquisa me leva a fazer uma análise de todos os presidentes da República, né? Existe uma galeria dos presidentes, que inclusive dá para acessar pela internet, assim. E essa galeria, ela tem todas as fotografias oficiais, né, do chefe de Estado. E quando eu comecei a investigar esses retratos, me chamou a atenção que os presidentes desse período, de 64 a 85, eu não gosto de presidente, mas sei que na história ele é muito usado, né? Eles estão sempre com roupa de civil. E me chamou a atenção, por exemplo, o Dutra está com roupa de militar, está com a farda militar, né? E outros, né, anteriores, Eduardo Fonseca, todos com a farda militar. Isso me fez investigar, assim, e criar daí dois tipos, né? O tipo fotográfico político e o tipo fotográfico militar. O político, ele está com roupa de civil, né? E o militar está com a farda militar. E me chamou a atenção que os únicos militares que... Porque sabe, a farda tem uma relação simbólica muito forte para o militar, né? É orgulho, né? Representa toda a instituição. Eles não estarem com a farda, né, já demonstra essas relações, né? Ou uma tentativa de apresentar uma imagem. Lembrando, inclusive, que nessa época o governo militar era tratado como civil militar, né? A própria
O golpe tinha essa relação civil-militar. Então, essas imagens, elas traziam essa relação, essa representação, essas relações de poder, essas estratégias de manipulação na sua Constituição. Só que eu queria também não apresentar apenas a imagem, para mim trazer um elemento que para mim fosse muito presente, né? Que é essas bocas fechadas, né? Então essas bocas fechadas, né, dos militares, né? E esse colarinho, né, que mostra a roupa, né, que se transforma no Figueiredo, que é o último, que está já com roupa de executivo, né, com terno e gravata, assim, que continua, né? Posteriormente, na pós-ditadura, trazia um jogo ali que me chamou, achei interessante de representação. Então, e pensar essas imagens daí compostas, né, materialmente através de pregos, então são quase 2.000 pregos que são afixados na parede do espaço positivo e na cabeça, então é impresso um detalhe da imagem que forma esse todo, né? Então, trazia uma relação com a violência. Lembrando no livro, o Retrato Calado, né, que traz exatamente essa relação, né, essa dificuldade de superar esses traumas, trazer uma narrativa, né, sobre esse período. Então, daí pensar que na minha galeria dos presidentes, como se fosse assim, né, o retrato oficial seria esse, né, essa relação. O retrato oficial presidencial seria esse, desse momento. Isso que me parece interessante de pensar no trabalho, né? E claro, da questão da materialidade, da imagem, né? No caso dessa fotografia que é transformada, é transposta para outro suporte, né? Esse processo de cortar praticamente a metade da cabeça, né? Não trazer só esse elemento, no caso a boca e o colarinho, né? Eles ficam um ao lado do outro. Então, uma certa relação também com uma violência, né? Esse gesto de pregar, né, na parede, o prego ser de aço inox, né, toda essa relação com uma coisa ligada a uma ideia de asepsia, né? O inox não deixa, né, é usado muito em instrumentos cirúrgicos, né? Então tudo isso compõe o trabalho, né? Compõe essa construção do retrato.